Como o ciclismo e a atividade física mudou completamente a minha vida. No vídeo de hoje eu vou abordar um pouco do meu passado e se vocês querem entender quem é o Cássio Lima e o que é a escola para ciclistas, sugiro que vocês façam uma pipoca, porque o assunto hoje é um pouquinho mais longo. Algumas vezes através do perfil do Instagram, algumas vezes até mesmo aqui pelo canal eu já falei do meu passado. Toquei muitas vezes no ponto de que eu participava de um motoclube e que eu sofri um acidente. Eu acho que hoje chegou o momento de eu chegar para vocês realmente com toda essa história e poder trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse assunto aqui no canal. E para vocês entenderem, né, por que esse assunto ele vem à tona agora. Como eu citei, eu fiz parte de um motoclube por muitos anos, né? Foi uma vivência que me ensinou bastante. Eu fui um membro muito dedicado, inclusive aprendi muito o motoclube em si. Eu respeito muito a cultura dos motoclubes. Hoje, infelizmente, eu não me vejo mais participando de algo assim. Existe um contexto todo diferente em relação a esse tipo de organização, que realmente vive a parte da sociedade, tem suas regras de conduta um pouquinho diferentes e tem regras morais um pouquinho diferentes também. Aos 27 anos, infelizmente, eu sofri um acidente. Não lembro muito bem do que aconteceu. Eu estava indo para o trabalho, era uma segunda-feira de manhã, um dia normal, um dia comum. Eu só lembro que eu acordei no chão, tinha bastante gente ao meu redor e algumas pessoas estavam ali preocupadas comigo, eu não sabia o que estava acontecendo e acabei desmaiando e acordei novamente depois. Eu lembro de um flash de um policial falando comigo, numa ambulância e eu chegando num hospital. No hospital fui informado que eu ia ter que amputar o meu pé esquerdo, infelizmente eu ia perder ele. Eu acordei horas depois. Eu lembro da alegria de ter olhado, né, levantado o lençol assim e ter visto que meu pé estava lá ainda. O pé esquerdo, felizmente eu não perdi, mas a fratura exposta ela foi muito séria, foi muito grave, né? Eu perdi muito do movimento do pé, perdi uma parte do movimento como um todo. Eu fraturei também o antebraço, eu fraturei a clavícula direita, eu acabei machucando algumas vértebras e várias cicatrizes que me acompanham até hoje, né? Afinal de contas. É um pouco complexo falar de tudo isso, mas foi algo que realmente aconteceu e me moldou. O meu médico, na época, eu não julgo ele, né? Mas ele me disse que eu nunca mais ia fazer atividade física nenhuma. Felizmente, com a gravidade da situação, eu ia usar muletas pro resto da minha vida. E aquilo tudo, galera, aquilo tudo me moldou de uma maneira muito dura, muito drástica. Pois afinal de contas, naquela época eu era um cara que bebia com muita frequência, eu fumava, me alimentava de uma maneira muito errada. Eu nunca praticava atividade física alguma, né? Eu era sedentário, eu dormia muito mal, eu não tinha muito foco. E uma coisa puxa a outra, né? A gente começa a perceber esse tipo de atitude referente a tudo isso que eu tô falando em outras pessoas também. E a ciência explica um pouco isso, né? O conceito do vício, ele acaba entrando num looping, onde você se torna aquela corrida de ratos, né? Aquele hamster que corre naquela gaiola, que ele gira e nunca sai do lugar, né? Eu precisei de uma experiência bastante aterradora, uma experiência bastante significativa para me acordar do que estava acontecendo. Aquela experiência naquele momento moldou muito o que eu sou hoje. Se há 5 anos atrás alguém me dissesse que eu no futuro ia estar falando num canal no YouTube, principalmente sobre uma prática esportiva, mas também, mais do que isso, né, me desenvolvendo fisicamente, intelectualmente do jeito que eu estou hoje, estudando, com uma rotina de treinos, com uma rotina de motivação diária, que é muito do que eu trago para vocês hoje, eu ia dar risada porque eu nunca ia acreditar que isso ia acontecer. Aquele momento, né, aos 27 anos, quando eu sofri aquele acidente, eu tive uma oportunidade. E talvez você não precise passar por uma experiência como essa para ver que você também está tendo uma oportunidade agora. Pois afinal de contas, o ciclismo mudou completamente a minha vida. A prática esportiva como um todo mudou completamente a minha vida. O primeiro passo foi me inscrever numa academia e aí eu comecei a me alimentar um pouco melhor. E eu continuei praticando atividade física. Na época eu precisava viajar bastante, porque eu estava me organizando financeiramente novamente. E eu não tinha como pagar uma academia, porque eu morava numa cidade e trabalhava em outra, então eu tinha que me deslocar e eu comecei a praticar calistenia, que era praticado nas praças, nos lugares públicos, né? E conforme eu fui fazendo aquilo, meu corpo foi se fortalecendo e a minha mente mais ainda foi se fortalecendo e eu fui cruzando toda aquela situação difícil que eu estava passando. E quando o ciclismo entrou então na minha vida, foi um start muito grande, assim. Então eu percebi que existia um mundo de opções que eu não conhecia. Quando eu comecei então a entender um pouco mais do que é o ciclismo hoje, né, e a importância que ele gera na vida das pessoas, aquilo me deu como se fosse uma luz na cabeça, né, e eu comecei a entrar cada vez mais a fundo nisso. E eu tenho uma característica de ser bastante intenso nas coisas que eu faço. Hoje eu gosto de pensar naquele médico que me disse, né, que eu nunca mais ia
andar, nunca mais ia caminhar sem a ajuda de uma muleta. No momento que eu tô fazendo uma trilha, no momento que eu tô descendo em alta velocidade num trecho difícil, eu gosto de pensar nele e dizer, olha só, tu me falou que eu nunca mais ia fazer nada na minha vida, que eu ia estar condenado a estar numa cadeira de rodas ou talvez usando muletas, e hoje eu tô aqui pedalando e tô aqui fazendo essa atividade que é tão linda, tão completa como é o ciclismo. E o ciclismo, ele foi a cereja do bolo, né? Então ele me fortaleceu ainda mais para mim poder hoje estar aqui falando com vocês, né? Poder criar essa identificação. Eu me considero uma pessoa bastante casca grossa, eu sei disso, né? Sei que eu tenho passo uma imagem um pouco agressiva às vezes, porém eu penso comigo que a vida, meu amigo, a vida não é nem um pouco fácil por vezes. A vida não é dócil e nos resta ser selvagens, né? Quando necessário, a gente tem que ser selvagem e mostrar que a gente realmente é capaz e usufruir da nossa capacidade. Pois afinal de contas, quantos amigos de vocês desperdiçam a vida do mesmo jeito que eu falei que eu estava desperdiçando a minha, antes de tudo isso acontecer? Quantos amigos têm esses problemas que a nossa sociedade impõe como sendo natural? E talvez a vida não seja sobre isso, né? Talvez você precisa realmente construir uma vida que está baseada em outros atributos, e não só a bebida, e não só a festa, e não só o oba-oba, né? Isso a gente entende, né? E eu não estou tratando superficialmente desse assunto, porque existem mais estudos em cima disso. A partir do momento que eu comecei a moldar minha mente, eu comecei a consumir mais conteúdo e esse conteúdo começou a me ajudar ainda mais. Naquela época eu conheci um cara que ainda quero falar aqui no canal, que é o Goggins, que é um cara para mim excepcional, um cara fora de série. E a ciência mostra isso, né? Se você cria caminhos nos seus neurônios que se conectam, né? Você começa a utilizar esses caminhos com mais frequência, se torna mais fácil. Então você tem aquela capacidade de sofrer naquele momento para atingir um objetivo um pouco maior, que é o ciclismo, por exemplo, né? Se você nunca fez 30 km, você acha difícil fazer 30 km, mas você faz os 30, você já pensa em fazer 50, pois afinal 30 já é mais fácil. Então essa sinapse que a gente cria, por exemplo, com o ciclismo, ela se repete a nível celular, né? A nível cerebral, onde, claro, não existe um crescimento cerebral, mas existem novos caminhos que são traçados que se tornam hábitos angulares. Que é uma coisa que eu venho falando eventualmente aqui no canal também, da importância da gente ter hábitos angulares na nossa vida, que você muitas vezes faz sem nem pensar, né? Quando você percebe, você já está lá treinando, você já está lá fazendo aquilo que é necessário. E aí, claro, né? Falo de ciclismo, falo de musculação, que é um termo que eu gosto bastante também, mas eu falo também de dieta, eu falo também de rotina, eu falo também da base de tudo isso, que é uma boa alimentação e um sono regulado. Então são todos aspectos, são todos pilares que transformam o ser humano um ser humano mais completo. Isso é uma mensagem que eu queria trazer um pouco hoje para vocês. Naquela época eu aprendi uma frase que me marcou muito, né? Que é: se você está atravessando o inferno, não deve parar. Para mim foi uma frase realmente muito marcante, pois afinal de contas foi um momento muito difícil na minha vida, mas eu tive pessoas especiais do meu lado que me ajudaram muito. Através de tudo isso eu pude aprender muito. E hoje tenho a alegria de estar aqui falando com vocês através desse canal, que é algo para mim muito importante, qual eu dou muito valor. Se você está se identificando com esse conteúdo, eu peço que deixe aqui um comentário, aqui para nós, para a gente poder formar essa sociedade cada vez mais difícil de ser lidada, né? Um pouco mais selvagem, um pouco mais agressiva todos os dias, agressiva da maneira certa. Então deixe aqui um comentário, um bom dia caralho, que eu gostaria de saber se eu estou realmente influenciando pessoas assim do outro lado, que eu sei que a gente já está criando uma comunidade e isso para mim é algo muito importante. Espero realmente que alguém tenha proveito desse conteúdo e entenda quando eu falo que o ciclismo realmente mudou a minha vida, que ele possa fazer muito bem para vocês também. Certo, galera? O vídeo de hoje era isso. Eu agradeço a todos vocês. Valeu e até uma próxima.